Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 7, a partir do verso de número 24, diz assim: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Jesus estava aqui não mais em território de Israel. Jesus estava agora num território gentio. E esta nova sessão, ela traz uma quebra no ministério de Jesus, uma quebra geográfica. Pela primeira vez, Jesus sai de Israel, ele atravessa e vai até a região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram cidades fenícias e faziam parte da Síria. Tiro distava cerca de uns 60 quilômetros a noroeste de Cafarnaum, e o seu nome significava rocha, firmeza. Era um dos grandes portos naturais do mundo nos tempos antigos. Sidom estava por ali, a cerca de 42 quilômetros a nordeste de Tiro e uns 100 quilômetros de Cafarnaum. A cidade de Tiro era sinônimo de paganismo e era uma cidade mal afamada entre os judeus. Dona Jezabel, a rainha Jezabel, ela vinha desta região, aquela rainha que, junto com seu esposo, Acabe, seduziu Israel à idolatria. Então, essa região não era muito bem vista, nem muito bem quista pelo povo de Israel. E Jesus, então, estava neste território gentio. E esta quebra geográfica do ministério de Jesus, ela mostra que Jesus agora está quebrando um novo paradigma. Se você der uma olhada no capítulo de número 7, do verso 1 até o verso de número 23, Jesus vai tratar e mostrar para os judeus que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Jesus, então, ele quebra, revela que as impurezas de alimentos não eram aquilo que Israel pensava. E agora, quando Jesus quebra esse paradigma e ele atravessa, vai para uma região gentílica, Jesus, mais uma vez, ele mostra que não há distinção para o Evangelho, que a salvação é para todos os povos, não era somente para os judeus. A base para ser aceito por Deus não era ter um antecedente étnico, não era a sua ancestralidade, não dependia dos seus parentes, mas a base para ser aceito por Deus era relacionamento com Cristo. E ali Jesus vai dar início a um novo tipo de discurso. E essa narrativa nos mostra que os benefícios que eram oferecidos aos judeus também seriam oferecidos aos gentios. E o que nós aprendemos aqui é a universalidade da mensagem de Cristo. O Evangelho é para ser pregado a todos os povos, indistintamente. Jesus pagou o preço por pessoas de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação.
Jesus está aqui agora lidando com uma mãe aflita, uma mãe que está agora aos seus pés. E esta noite eu gostaria de aproveitar o Dia das Mães, mas eu não queria trazer uma mensagem dirigida para as mães. Eu queria trazer uma mensagem dirigida a todos nós. Mas eu quero usar o exemplo desta mãe, que se coloca aos pés de Jesus, de tal maneira que todos nós possamos aprender com ela o valor da intercessão. Esta mulher se coloca diante de Jesus para interceder por uma causa. A causa dela era a sua filha. E apesar de ser gentia, ela tinha uma fé admirável. Embora ela chegue aos pés de Jesus abatida, ela se levanta dali vitoriosa. Charles Spurgeon dizia que quando nós manifestamos uma pequena fé, nós temos a capacidade de levar a nossa alma até o céu. Mas Spurgeon dizia que quando nós manifestamos uma grande fé, quando nós acreditamos naquilo que o Senhor pode fazer por nós, uma grande fé pode trazer o céu até nós. E é o que esta mulher faz. Ela não leva a sua alma até o céu, mas ela faz com que o paraíso venha e preencha a sua alma. Esta mãe, esta intercessora, ela transforma a sua necessidade em adoração. A palavra de Deus nos ensina que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E o intercessor, antes de qualquer coisa, ele é um adorador. Verifique comigo o verso de número 25. Quando esta mulher, sírio-fenícia, que tinha sua filha possessa, quando ela chega até Jesus, a primeira coisa que ela faz, ela se prostra. Ela se dobra diante de Cristo. A sua dor, a sua aflição a leva até os pés de Jesus. E ela enxerga nos seus problemas uma necessidade de se derramar, de se colocar aos pés. Ela se prostra, ela se lança, ela se queda aos pés de Jesus Cristo. O sofrimento é o que pavimenta o caminho desta mulher sírio-fenícia até Jesus. Aquela mãe transforma a sua necessidade no seu caminho. E aqui nós podemos aprender a nossa primeira lição. Nós podemos chegar aos pés do Senhor em todo e qualquer momento. Tem muita gente que quer se achegar diante de Deus somente na hora do sofrimento. Outros acham que se não buscou o Senhor quando estava tudo bem, não é digno de buscar quando as coisas não estão indo bem. Mas essa mulher nos mostra que o Senhor não rejeita oração. Que o Senhor, Ele contempla o coração adorador. Por isso que antes de qualquer coisa, o intercessor tem de ser um adorador. E ele sendo um adorador, Deus o ouvirá. Deus o acatará. Aquela mulher transforma a sua necessidade nesta oportunidade única de se prostrar aos pés de Cristo. Ela transforma o seu problema agora no altar. E era o altar de adoração. E aqui, em primeiro lugar, ela clama por misericórdia. No texto paralelo, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, no verso 22, esta mulher, ela clama por misericórdia. Ela está aflita, ela precisa de ajuda, ela precisa encontrar alguém que possa ajudar. Ela não se conforma em ver a sua filha ser destruída. E tudo que ela quer é misericórdia. Essa palavra misericórdia, ela é a junção de duas palavras latinas. Miser e cardia. É a união da palavra miséria com a palavra coração. Esta mulher, ela clama, ela apresenta a sua miséria diante do coração de Deus.
E ela agora, colocando-se diante de Deus, ela está clamando, ela está intercedendo, ela está pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. Outra coisa que nós vemos na vida dessa intercessora, e que nós temos que aprender com ela, é que ela sabe, ela tem o senso de urgência. Ela não perdeu a oportunidade. Aquela foi a única vez, durante todo o ministério de Jesus Cristo, que ele saiu dos limites da Palestina e foi até as terras de Tiro e de Sidom. Jesus nunca tinha ido lá e ele nunca mais voltou. Era a oportunidade que ela tinha. A mitologia grega apresenta o mito Kairos. E era o Deus da oportunidade dentro da mitologia grega. Kairos, ele tem uma trança na sua testa, mas ele não tem cabelos atrás. Porque a única forma de você pegar a oportunidade é vindo pela frente. Depois que a oportunidade passa, não é possível mais você agarrar. Ela passou, ela se foi. Você pode ter uma outra oportunidade diferente. A mesma não voltará. E ela tinha o senso da urgência. Ela não perde a oportunidade, porque as oportunidades passam. E é tempo de todos nós clamarmos e aproveitarmos o tempo sobremodo oportuno de clamarmos, de intercedermos, de colocarmos diante de Deus as nossas causas. Os nossos filhos, os nossos parentes queridos, os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta e que ainda não têm em Cristo seu Senhor e Salvador. O tempo oportuno é hoje. A oportunidade da intercessão é agora. Aquela mulher não perde a oportunidade. Ela se coloca, ela começa a interceder. Ela ora, ela apresenta a Cristo a sua petição. Nós precisamos despertar em nós este senso de urgência. Nós precisamos despertar dentro de nós este tempo de intercedermos pelas questões que nos preocupam. Este ano é ano de política. Daqui a alguns meses, a nossa nação estará escolhendo presidente, governador, deputados. E o tempo de você interceder para que Deus tome a direção da nossa nação é agora. É agora. Você não pode deixar para depois, para falar: Senhor, agora que já elegeu, o Senhor abençoe. Não, é agora. Para que Deus possa ter misericórdia da nossa nação, para que Deus possa ter misericórdia de nós, para que Deus possa ter misericórdia de nossos filhos. Hoje é o tempo. Talvez essa não seja a sua preocupação, mas eu tenho certeza plena que não há ninguém aqui nesta noite, sentado nestes bancos, que não tenha um amigo, que não tenha um parente, às vezes um filho, às vezes um primo, um tio, alguém do seu relacionamento, que ou está afastado do Evangelho, ou nunca se rendeu ao Evangelho. Você tem que ter o senso da urgência. Você não sabe o dia de amanhã. E se esta pessoa, de hoje para amanhã, ou daqui até a próxima semana, for chamada à eternidade, como que nós ficaremos? Como ficará o nosso coração? Nós temos que ter este senso, o senso da urgência. E essa mulher não perde a oportunidade, porque ela tinha a urgência da situação. No caso dela, era a filha. Qual é a urgência que arde no seu coração? Qual é a causa que você tem que colocar diante de Deus e colocar incessantemente? Por que é que você tem intercedido? Esta mulher, uma adoradora, ela clama por misericórdia, ela sabe da urgência, mas ela possui empatia com a causa. E essa palavra
empatia, ela tem um significado muito distinto. Empatia é quando nós nos colocamos na situação. É quando nós estamos dentro daquilo que nos aflige. Eu não sei quanto a você, mas há algumas pessoas muito próximas a mim que, se Jesus Cristo voltar hoje, elas estão condenadas ao inferno. E isto me afeta e me afeta profundamente. E por isso eu oro, eu clamo de contínuo para que Deus possa ter misericórdia, porque o tempo da salvação é hoje. Eu não sei o que será amanhã. Há algumas causas pessoais minhas que eu clamo e que eu apresento e que eu intercedo constantemente diante de Deus, para que Ele possa ter misericórdia, para que Ele possa atender, para que Ele possa ouvir a minha petição. Esta mulher, ela sentia a dor da filha. Se possível fosse, ela sofreria no lugar da filha. O problema da filha é o seu problema. A dor da filha é a sua dor. E é por isso que quando ela vai orar, ela ora e fala, tem compaixão de mim. Ela não fala, tem compaixão da minha filha. O clamor dela é, Senhor, tem compaixão de mim. Me socorre. Eu estou aflita. É a minha filha, é o meu sangue, é ela que está possessa, mas tem compaixão de mim. Ela sofria a dor da própria filha. Essa dor que a filha sentia, era a dor que ela sentia. Era o sofrimento dela, era a causa dela. Não era uma oração do tipo assim, eu vou orar, está todo mundo orando, eu vou orar também. Não, isso me dói. Se você pegar o nosso boletim, tem uma parte de intercessão. E quando você lê isso e for colocar diante de Deus, você tem que olhar e se colocar no lugar. E se fosse a minha avó? E se fosse a minha prima? E se fosse a minha irmã? E se fosse o meu filho? Senhor, o nosso grupo de oração, os amigos de fé, cada pedido ali compartilhado, é algo para você se colocar no lugar, é algo para você falar, e se fosse comigo? E se eu estivesse enfrentando este problema? E se fosse alguém muito próximo a mim, se fosse meu filho, se fosse a minha filha? Isso é ter empatia, isso é se colocar no lugar. O intercessor, ele clama por misericórdia, ele sabe da urgência, mas ele tem empatia com a causa, ele se coloca no lugar. A libertação da filha daquela mulher era a causa mais urgente dela. Eu não sei se ela tinha qualquer outro tipo de problema, porque ela não apresenta. A Bíblia não trata. Mas a causa urgente dela era essa. E por essa ela se colocava de joelhos. Ela tem discernimento, ela sabe o que está acontecendo com a filha dela. E por isso, o intercessor, ele precisa saber discernir a situação. Qual que é o problema da filha? Ela sabia quem era o inimigo da filha dela. Ela sabia que o problema da sua filha era espiritual. Ela sabe discernir, ela conhece a causa. O famoso Peter Marshall, num de seus sermões, ele falando a respeito do Dia das Mães, ele afirma, e ele usa esse texto. Ele fala que as mães são as guardas das fontes dos seus filhos. As mães são os instrumentos que Deus usa para purificar as fontes que contaminam os seus filhos. Eu ouso ir um pouco além de Peter Marshall. Eu acho que todos nós precisamos discernir a situação na qual nós estamos inseridos. Em relação aos nossos filhos, nós temos que olhar aquilo que pode contaminar aos nossos filhos. E discernir a situação, e orar, e interceder, e pedir, Senhor,
livra-os do dia mau. Mas nós temos que nos envolvermos nas nossas causas e guardarmos e pedirmos para que Deus nos auxilie. Aquela mulher, ao discernir a situação, ela sabe responder qual é o problema. O intercessor, ele tem que ter essa característica. Qual é o problema pelo que você está orando? Aquela mãe percebe que o problema da sua filha não era uma questão conjuntural. Ela tinha buscado a solução do problema. Ela sabe qual é o problema e mais, ela sabe qual é a solução para o problema. Ela sabe que em Cristo ela vai encontrar esta solução. Ela já tinha buscado em outras fontes. Ela já tinha buscado ajuda em outros lugares, mas agora ela sabe que só Jesus Cristo, o Senhor, é que pode trazer a solução para o problema que lhe afeta. Só Ele podia libertar a sua filha. E é por isso que ela vai aos pés de Jesus. E é por isso que ela o chama, filho de Davi. É o título popular de Jesus Cristo. É aquele que fazia o milagre. Jesus nem estava no território de Israel. Ele estava distante. Saiu de Israel, foi para Tiro e Sidom. Mas ainda lá, a sua fama o alcança. Ainda lá, ele é conhecido pelo seu poder. Ele entra numa casa, não queria ser incomodado. Ele estava num tempo de retiro, ele queria descansar. Havia uma tarefa urgente para a qual ele estava caminhando para ela. Era a cruz. E era o foco de Cristo. Por isso que ele fala assim, não, eu preciso primeiro resolver o problema. Mas aquela mulher, ela sabe, Cristo está aqui, é a única oportunidade que eu tenho. E Ele pode resolver o meu problema. E ela então manifesta a sua fé, ela passa agora a pedir na oração. Agora ela apresenta ao Senhor o que ela queria. Ela discerne que pode clamar a favor da sua filha. O reverendo Hernandes Dias Lopes, falando a respeito de oração, ele diz que a necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas que o amor nos faz orar pelos outros. Muitas das vezes a nossa oração em prol de nós mesmos é por causa da nossa necessidade. Mas quando nós nos dispomos a orar por pessoas, a interceder por pessoas, nós fazemos isso movidos pelo amor. Aquela mulher, ela ora por uma pessoa que não tinha condições de orar. A filha dela estava possessa. Como que ela vai orar? Como que ela vai buscar? Ela está possuída por um demônio. Mas aquela mulher não para, ela não descansa. Ela quer ter uma resposta à sua oração. E pela oração dela, nós podemos observar que a cura não podia vir de recurso humano. Nada que um ser humano podia fazer atenderia a oração daquela mulher. Ela precisava de um milagre. Ela precisava da manifestação de Deus. Aquela menina, nós não sabemos o nome, aquela menina não tem uma palavra descrita na Bíblia. Aquela menina não fala com Deus. Aquela menina não fala com a mãe, aquela menina não fala com ninguém. Aquela menina estava emudecida. Ela não tinha condições de clamar por ela. Quem lhe dominava a mente era um espírito imundo. Ela não tinha condições de buscar. Mas a mãe daquela menina, que sabia qual era a situação da própria filha, que sabia qual era o problema da filha, que sabia que a solução para o problema da filha só poderia vir através de Deus, e que Deus encarnado estava ali. E ela então apresenta, aonde há um intercessor em oração, sempre há esperança. Eu não sei qual é a tua causa, mas se você tem orado, se você tem intercedido por ela, sempre há esperança. Enquanto oramos, há esperança. Enquanto pudermos clamar,
há esperança. Agostinho, um dos patriarcas da igreja, era, na sua juventude, um homem absolutamente devasso. Um homem beberrão, envolvido em prostituição. Mas a mãe de Agostinho nunca desistiu dele. Ela orava, ela intercedia, ela clamava pelo filho. Ambrósio, falando a respeito de Agostinho, ele dizia que um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. O Senhor ouviria a oração do coração de uma mãe aflita em favor do seu filho. Quando Agostinho é alcançado pelo Espírito Santo, é convencido do seu pecado e se rende finalmente a Cristo, certamente as orações de Mônica, a sua mãe, foram ouvidas diante de Deus. Os céus não estão cerrados às nossas petições. Aquela mulher sírio-fenícia, ela vem atrás de Jesus clamando. Ela se lança, ela se prostra aos seus pés. Mas quando ela termina a sua oração, ela se coloca de pé e ela sai dali em adoração. Talvez você esteja num tempo de muitas lágrimas aos pés do Senhor. Mas eu quero que você saiba que um dia, eu não sei quando, eu não sei quanto tempo, mas a palavra de Deus me garante que o choro pode durar uma noite. A alegria, ela vem pela manhã. Eu não sei quão longa tem sido a sua noite, mas ela vai raiar. O sol da justiça vai raiar. E o Senhor há de responder à nossa oração. Aquela mãe, aquela intercessora, ela não se deixava vencer pelos problemas. Ela nos ensina a enfrentar qualquer obstáculo. O intercessor, ele enfrenta os obstáculos. Ele se coloca, ele não está preocupado com os obstáculos, muito pelo contrário, ele vai enfrentá-lo. Aquela mãe estava disposta. Aquela mulher, ela encontra vários obstáculos em seu caminho. Primeiro, a sua nacionalidade. Ela era gentia, ela não era judia. Né? Jesus era judeu, um povo que não se misturava. Né? Ela enfrenta o desprezo dos próprios discípulos. Além de ser gentílica, além de ser mulher, a sociedade daquela época não aceitava esse tipo de coisa. Além de Satanás estar contra ela, os discípulos de Jesus estavam contra ela. Eles queriam que Jesus a despedisse. A bem da verdade, num primeiro momento, ela enfrenta até a barreira do silêncio de Jesus Cristo. Porque às vezes quando nós estamos orando, parece que o céu está fechado. Rommel escreve um livro, Por que Deus parece que está em silêncio quando nós mais precisamos dele. Eu não sei quanto a você, mas em alguns momentos de aflição da minha vida pessoal, em alguns momentos em que eu me coloquei a interceder, a clamar ao Senhor por resposta a alguma causa, parece que os céus estavam de bronze. Parece que Deus estava distante. E parecia que a resposta não vinha. Parecia que Deus nem me dava ouvidos. A minha vontade às vezes era fazer como o salmista, né? Senhor, não te cales, não te emudeças quando eu falo contigo. Mas eu não tinha coragem de orar como salmista. E eu permaneci ali, clamando. Esta mulher nos ensina a enfrentar os obstáculos. Esta mulher, ela enfrenta o desprezo dos discípulos. Os discípulos não chegam para ela e falam assim, Senhor, atende ela, abençoa a vida dela. O Senhor pode, o Senhor tem todo o poder. Basta uma palavra. Mas não, Senhor, manda ela embora.
quando Jesus fica em silêncio. Foi assim com Jó. Por 16 vezes, Jó pergunta: por que, Senhor? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que os meus filhos morreram? Por que eu estou enfrentando tudo isso? Por que eu não morri quando eu nasci? Por que, Senhor? É mais fácil crer quando as coisas estão indo bem. Difícil é manifestar a fé quando as coisas vão de mal a pior. A única resposta que Jó tem às suas petições é o silêncio de Deus. E a primeira resposta que essa mulher tem da parte do Senhor é o seu silêncio. É muito difícil continuar crendo e orando e intercedendo por nossa causa quando os céus estão em silêncio. Mas nós aprendemos com esta mulher que nós podemos permanecer diante do Senhor. Nós podemos perseverar. A primeira resposta de Jesus, que foi o silêncio, a outra resposta de Jesus é uma resposta que não é uma resposta positiva. Quando ele abre a boca, ele vai dizer: eu não fui enviado a não ser a casa de Israel. Talvez para muitos essa seria uma resposta desanimadora. Talvez ela devesse ficar desiludida, revoltada. Essa minha nacionalidade. Porque eu recebi uma educação pagã e agora eu não tenho acesso ao Deus de Israel. Mas não, a resposta dela para esta resposta de Cristo é algo que nos impacta. Ela diz: Senhor, pelo menos as migalhas. Enquanto os filhos comem pão, caem migalhas no chão, e os cachorrinhos se fartam destas migalhas. Enquanto o Senhor está atendendo Israel, enquanto o Senhor está focado no seu propósito, deixa cair uma migalha. Olha para mim. Jesus não está rejeitando esta mulher, ele está testando a fé dela. E ele quer levar esta mulher a um outro nível, a um outro patamar de fé. Ele está dizendo para essa mulher sofrida, para que ela possa manifestar a sua fé. Somente 2 vezes nas Escrituras o Senhor elogia a fé de alguém. E as 2 vezes que ele faz isso, ele faz com esta mulher gentílica e com o centurião romano. Não foi com os da casa de Israel. Muitas das vezes, nós que cremos no Senhor, que entregamos a vida para Cristo, não temos a fé que é exigida pelas Escrituras. Às vezes a fé é manifestada de uma forma maior, fora dos arraiais da igreja. Parece que as pessoas querem crer mais. Mas nós aprendemos com esta mulher a manifestarmos a nossa fé. Esta mãe, esta intercessora, nos ensina que aqueles que confiam no Senhor são como os montes Sião. Nós cantamos isso aqui esta noite. Ela não se abala, ela permanece firme. Ela enfrenta os obstáculos. E ela está ali, firme, forte, na presença de Deus e clamando. A resposta de Cristo não foi um não. Foi: primeiro eu vou tratar uma causa, depois vai chegar a sua vez. A resposta de Cristo foi: espere. E ela manifesta a sua fé. Eu espero. Mas enquanto eu espero, pode cair uma migalha. Pode sobrar alguma coisa. Quem sabe estas migalhas já resolvem todo o meu problema. Eu enfrento os obstáculos. Os teus discípulos não me param.
O teu silêncio ainda me mantém firme. Mas já que o Senhor não me deu um não, então eu continuo a minha petição. Nós aprendemos com esta intercessora que nós podemos triunfar sim, pela fé. E aqui eu preciso abrir um parênteses. Nós vivemos um tempo onde as pessoas pregam fé na fé. E isso se chama positivismo. Não encontra respaldo nas Escrituras. Mas a fé no Senhor, naquele que tem em suas mãos a resposta para todos os problemas, para toda e qualquer situação, enquanto o Senhor não nos responder, quer seja sim, quer seja não, enquanto o Senhor não nos der a resposta, nós podemos crer. Nós podemos até contemplar, porque a fé é a certeza daquilo que ainda não se vê. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera. O intercessor, ele tem que manter fé. Ele tem que crer. Ele tem que orar pela causa que ele sente, que ele tem empatia com ela, mas que ele crê que Deus pode responder, que Deus pode agir, que Deus pode transformar a situação. E aquela mulher, pela fé, ela se apropria no sentido de usar, de fazer uso da vitória que poderia vir. E é por isso que Jesus, ele elogia, porque a fé que honra a Deus, Deus honra esta fé. Aquela mulher, ela não apenas teve o seu pedido atendido, mas ela teve a sua fé enaltecida. A fé é morta para a dúvida. A fé é surda para o desencorajamento. A fé é cega para as impossibilidades. A fé não vê absolutamente nada a não ser a espera firme e perseverante na resposta que virá do alto. E é por isso que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. E é por isso que Jesus elogia a fé desta mulher. E é por isso que ele também elogiou a fé do centurião. George Miller disse que a fé não é saber que Deus pode. A fé é saber que Deus quer. A fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência divina. O Senhor tudo pode. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Não há absolutamente nada em todo o universo que não esteja debaixo do controle de Deus. Uma mísera folha de uma árvore não cairá, se o Senhor assim não tiver ordenado. Nós precisamos de crer nisso. Aquela mãe poderia fazer tudo menos abandonar a sua filha. Ela queria ver a ação de Deus na vida daquela menina. E ninguém mais poderia fazer alguma coisa para libertar aquela menina, a não ser o Senhor. E é por isso que ela mantém a sua fé, a sua insignificância. Eu não posso resolver por mim mesma. Mas o Senhor, o meu Deus, pode. Ele é onipotente. Mesmo quando nós não pudermos mais falar de Deus para nossos filhos, nós podemos falar dos nossos filhos para Deus. Há algumas pessoas do meu relacionamento que eu já não posso mais. Alguns parentes, algumas pessoas que me são muito queridas, que eu não posso mais pregar para elas, sob o risco de provocar contenda dentro da família.
Eu não posso mais falar. Já falei tudo que tinha que dizer. Mas eu posso falar para Deus sobre elas. Eu posso falar: Senhor, o Senhor sabe que eu já falei, mas agora eu falo é contigo, porque agora é o Senhor que pode vir e operar. Há certas causas que nós não temos mais o que fazer, mas nós podemos ainda crer que Deus pode agir. Eu conheço a história, foi minha ovelha, lá em Sete Lagoas, de um rapaz que foi criado na igreja. Foi criado dentro da igreja. Mas ele se desviou. Ele foi para o mundo. E ele bebia, e ele chegava de madrugada em casa. E a mãe falava e ele ignorava a mãe. Quem me contou essa história foi a mãe. E ela falava assim: uma senhora simples, humilde, analfabeta, não sabe ler, não sabe escrever, mas ela gosta de chegar na igreja mais cedo, até hoje. Ela gosta de chegar na igreja pelo menos meia hora mais cedo. E ela senta no banco da igreja. Lá em Sete Lagoas são 4 bancos igual aqui. E ela sempre senta aqui, o segundo ou terceiro banco. E ela senta, abaixa a cabeça. E enquanto o pastor não chega para começar o culto, ela fica lá, orando, intercedendo, pedindo para que Deus abençoe o culto, pedindo para que Deus abençoe o pastor. E quando o filho dela estava afastado, bebendo, se embriagando, e ela falava: pastor, não adiantava mais eu falar para o meu filho, mas eu falava com Deus: Senhor, eu não criei filhos para ir para o inferno, traga meu filho de volta. Senhor, eu estou indo hoje para a igreja, meu filho não está comigo, eu quero ver o meu filho sentado do meu lado. Senhor, hoje eu estou no culto, meu filho está na festa, eu estou aqui triste, eu queria estar com meu coração alegre para louvar o Senhor, mas o Senhor vai trazer o meu filho. Esse rapaz começa a namorar uma menina, e era uma menina da igreja católica. Ele começa a ir para a igreja católica, e ela fala: Senhor, já começou a melhorar, mas eu quero meu filho junto comigo, eu quero meu filho aqui. E aí de repente ela não conseguia mais ir para a escola dominical, e ele era um bom filho, ele vinha trazer para a escola dominical, mas ele não entrava. E ela orava: Senhor, meu filho me trouxe, mas ele ainda não está comigo. E ela orava, e intercedia, e clamava. Se tem uma pessoa que eu podia contar na igreja de Sete Lagoas, era o filho desta senhora. Fazia parte da equipe de louvor, era diácono. Quando chegava o culto durante a semana, se não tinha ninguém para a equipe de louvor, o Sidney pegava o violão e falava: pastor, pode deixar que eu toco violão e nós cantamos. Natal, de sábado para domingo, na escola dominical. A festa do sábado foi até altas horas, mas na escola dominical eu podia saber: Sidney e a dona Chiquinha estariam presentes, porque Deus ouviu a oração daquela mãe, e Ele trouxe o filho de volta. O Senhor ainda é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele ouve a oração que se faz neste lugar. Deus discerne o seu coração. Ele sabe qual é o teu clamor. Manifeste a sua fé diante de Deus, e um dia o Senhor honrará a sua fé. A fé é que nos liga à onipotência divina. Entenda aqui, eu já usei essa frase: a oração move a mão que move o mundo. Eu não estou dizendo aqui que a oração pode mudar a vontade de Deus, mas a minha fé me conecta com Deus, e conectado com Deus é a mão que move o mundo.
eu não vou orar até que Deus faça a minha vontade, mas eu vou orar até que a minha vontade seja conformada com a vontade de Deus. E eu estarei ligado a esta onipotência, ao Todo-Poderoso. Nós podemos sim triunfar pela fé. Nós podemos sim vencermos. Tem de bom ânimo. O intercessor é um adorador. Precisa aprender a discernir a situação, a enfrentar os obstáculos e a triunfar pela fé. Eu quero concluir com algumas lições muito práticas da vida desta mulher. A primeira, a sua humildade. Ela reconheceu a sua posição como mulher gentia, mas ela não desanimou. E aí nós aprendemos sobre a perseverança. Ela, diante de uma aparente recusa, mas não era um não por inteiro, ela olha e enxerga uma promessa subtendida. E ela persevera. E assim, ela demonstra a sua espiritualidade. Ela reconhece a bondade de Jesus. E evidentemente, ela reconheceu que ele era o Messias. E a implicação da missão dele. E é por isso que ela, ao entender que os gentios participariam da plenitude da graça, ela fala: Senhor, a graça é maravilhosa. Ir para o céu é algo lindo, fantástico. Mas atende a minha causa aqui agora. Uma migalhinha. Deixa cair um pedacinho da mesa. E assim, com a sua espiritualidade, ela mostra a sua confiança. A bondade e a graça do Senhor não conhecem limites. Humildade, perseverança, espiritualidade, confiança são as características de um intercessor. Qual é a tua causa? Qual é a tua petição? Qual é a tua dor? Aquela mãe obteve a vitória, a libertação da sua filha. Ela apresentou a sua dor. A Bíblia nos ensina que nós precisamos orar uns pelos outros. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que nos alegrar com a alegria do outro e chorar com a tristeza do outro. E é por isso que eu quero te convidar a que nós possamos iniciar nesta igreja um movimento de oração. Um tempo de clamor, de petição diante de Deus. A partir de amanhã até sábado, 5:30 da manhã, eu vou abrir essa igreja para orar. Eu quero orar. Eu quero colocar diante de Deus uma série de coisas. Mas eu quero resumir aqui em 3 situações. E eu queria convidar você a vir, para nós podermos clamar juntos, para nós podermos interceder juntos. Talvez você não possa vir. Se você não pode vir, não tem problema. Isso não vai fazer você mais crente ou menos crente. Isso não vai fazer você mais próximo ou menos próximo de Deus. Mas é porque a Bíblia diz que onde nós estamos unidos em oração, ali o Senhor responde a nossa petição. O salmista já dizia: ó, quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união. E no verso 3 do Salmo 133 ele vai dizer: ali aonde? Aonde há esta união, ali ordena o Senhor a sua bênção para todos sempre. E é por isso que eu quero esse tempo.
às 5:30 da manhã, eu vou abrir a igreja. E eu vou ficar ali no parlatório. E aí, se você vier, o portão da frente vai estar com o cadeado destrancado. Você puxa o portão e entra. Não vai ter ministração de palavra. Você entra, você dobra o seu joelho, você ora. Você pode entrar aqui para o templo, você pode orar aqui no corredor, você pode orar lá no parlatório. Nós vamos estar juntos, em oração, e o Senhor verá. Mas há 3 petições que eu queria que você pleiteasse junto comigo diante de Deus. A primeira, uma mobilização da igreja para evangelismo. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo do Senhor possa se derramar sobre nós e nos capacitar a testemunharmos do Evangelho. É um tempo de oração para uma mobilização da igreja de pregação da palavra. Vamos orar pelas causas do reino. Em segundo lugar, é um tempo de oração por nossa nação, pelo nosso país. Eu quero que o nosso país dê certo. E nós precisamos orar. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, como igreja, nós vamos colocar o nosso país, a nossa nação, a eleição que está se aproximando diante de Deus. E em terceiro lugar, orar por nossos filhos. Se você tem um filho que está fora da igreja, é um tempo de você clamar. Pastor, graças a Deus, todos os meus filhos estão na igreja. Então é um tempo de você clamar para que Deus continue sustentando eles. Um avivamento vindo de Deus para a nossa igreja. A bênção do Senhor sobre a nossa nação. E a bênção do Senhor sobre os nossos filhos. Talvez você tenha outras causas, e são todas elas justas. Só você sabe qual é a sua dor. Só você sabe como que você tem se sentido. Você pode orar por isso também. Mas essas 3 petições que irão nos nortear. Se você sai para trabalhar, sai um pouquinho mais cedo. Passa aqui na igreja. Dobra o seu joelho. E vamos orar juntos. Pastor, eu posso ficar 5 minutos, ore 5 minutos. Pastor, eu posso ficar 1 hora. Venha e fique 1 hora, porque eu ficarei aqui 1 hora. Mas como igreja, é tempo de nos dobrarmos ao Senhor. É tempo de clamarmos ao Senhor. Como igreja, eu quero ver a glória do Senhor descer e se manifestar neste lugar. Eu quero um avivamento vindo dos céus. Eu quero um renovo espiritual para a minha vida. E eu quero um renovo espiritual para esta igreja. E é por isso que nós vamos orar. Porque se não vir dos céus, homem nenhum pode fazer. Se não vir do Senhor, nada vai adiantar. Mulher, grande é a sua fé. Quarta igreja presbiteriana de Taguatinga, que seja grande a tua fé. Vamos perseverar diante de Deus, em nome de Jesus. Oh Pai, louvado seja o teu nome, oh Pai, que através da tua palavra nos desafia. Senhor, estou chamando a tua igreja para se colocar diante do Senhor, ó Pai. E somente o teu Espírito, ó Pai, pode aplicar esta mensagem ao coração de cada membro desta igreja. Senhor, nós reconhecemos que não somos dignos. Mas como a tua palavra diz que nós podemos falar com o Senhor e apresentar a nossa petição,
seremos perseverantes, ó Pai, até o Senhor nos responder. E é por isso, ó Pai, que nós te pedimos em nome de Jesus, que todo e qualquer obstáculo que possa se colocar no nosso caminho, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor já os coloque por terra, Pai. Pai Santo, que nós possamos ir, ó Pai, mesmo contra a correnteza, mas que nós possamos, meu Deus, sermos sustentados pelo Senhor. Nada, nem ninguém poderá nos separar do amor do Senhor, que foi manifesto através do teu Filho. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.